Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Terra. Agora nós vamos iniciar a frente C, módulo C7, e nós vamos retomar os estudos sobre função quadrática, que vocês já começaram lá no nono ano. Então, função quadrática, definições, raízes e a forma fatorada. O livro faz uma introdução, o material de vocês faz uma introdução, e que vocês vão fazer uma atividade baseada nele. E depois ele vem aqui para a parte de definição de uma função polinomial do segundo grau. A função polinomial do segundo grau, ela é assim chamada porque nós temos um termo elevado ao quadrado, ou seja, x elevado ao quadrado. Então, quando nós temos ax ao quadrado mais bx mais c, nós temos uma função polinomial do segundo grau, porque a maior potência de x é igual a 2. Então, esse a pertence ao conjunto dos números reais menos o zero, o b é o número do conjunto dos reais, o c também é o conjunto dos números reais. E nós temos aqui alguns exemplos. Quando nós temos 3x ao quadrado menos 10x mais 1, o a é o número que acompanha x ao quadrado, que é 3. O b é o que acompanha x e o c é o termo que não tem x. Nosso segundo exemplo, o número que acompanha x ao quadrado é menos 1. O número que acompanha x não possui. Então, quer dizer que esse termo é zero. E o termo independente de x é 12. Então, aqui nós definimos o que é uma função polinomial do segundo grau. Uma observação importante é que o termo a, que é o que acompanha x ao quadrado, é chamado de coeficiente dominante, porque ele está justamente com a minha incógnita x ao quadrado. E o c é denominado termo independente, porque ele não é acompanhado do valor de x. Agora eu quero que prestem bastante atenção quando ele fala em raízes ou zero da função. Raízes ou zeros da função, porque no plural, como a função agora é do segundo grau, ela vai ter duas raízes ou dois zeros da função. Então, essa é a função quadrática. Como é que eu vou descobrir essas raízes ou zero? Basta colocando o meu f de x igual a zero, ou seja, torna a minha função em uma equação do segundo grau. Bom, e como é que nós vamos resolver uma função polinomial do segundo grau? Para descobrir o zero ou raiz, eu vou igualar a zero, daí eu vou descobrir o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Quem é b? O termo que acompanha x. Quem é a? O termo que acompanha x ao quadrado. E quem é c? O termo independente de x. Logo após, eu vou substituir nessa outra formulazinha aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, aí eu vou descobrir os zeros ou raízes da função. Daí eu tenho uma observação muito importante. Se o meu delta ele for maior do que zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais distintas, ou seja, x' e x2' são valores diferentes. Quando delta é igual a zero, então a equação possui duas raízes reais e iguais. Delta é igual a zero, x' e x2' é um número real igual. E quando delta for menor do que zero, ela não possui raízes reais. Então, eu não consigo descobrir o x' e x2', porque eu não vou encontrar raiz quadrada de número negativo. Bom, então x' e x2' são as raízes da minha função quadrática. Eu tenho uma propriedade que diz que a soma das raízes, ou uma consequência da definição, ela é igual a menos b sobre a. Então, quando eu quero x' mais x2', está mostrando a fórmula, resumidamente eu tenho menos b sobre a, soma das raízes. Quando eu tenho o produto das raízes, é c sobre a. Então, o produto das raízes, c sobre a. Uma outra item importante é a forma fatorada, que significa que eu vou colocar essa minha função não escrita na forma x ao quadrado mais bx mais c. Eu vou colocar aqui nessa forma fatorada. Forma fatorada em forma de produto. Então, vai vir primeiro o a, que é o que acompanha x ao quadrado, que multiplica x menos x', que é uma das raízes, vezes x menos x2', que é uma outra raiz.
Exemplo, então nós temos aqui uma função quadrática ou do segundo grau, f de x igual a menos 2x ao quadrado, mais 10x menos 12, eu quero saber quais são as raízes. Então ele já me deu aqui, x', x duas linhas, 2 e 3, e vou colocar na forma fatorada. Então, primeiro eu vou colocar o meu valor de A, é o que acompanha x ao quadrado, então menos 2, que multiplica x menos da fórmula x', que é 2, vezes x menos x duas linhas, que é 3. Bom, se aqui eu tivesse um número negativo, seria menos vezes menos da fórmula e colocaria o valor de mais. Mas como não é, eu vou ter essa forma como a forma fatorada da minha função.